O que carregamos do passado pela morfogênese será fixado na organização física do presente, divergindo das emissões externas dependentes de sintonia. Em face dos fatores de conduta que adotamos e vivemos. Se convivermos com negatividades, o processo psicológico em questão instala-se com certa facilidade. Se direcionarmos para o bem, poderemos, inclusive, neutralizar certos defeitos pretéritos, se os tivermos. O mesmo acontecerá com as emissões externas que sintonizaremos de acordo com a nossa conduta. Que também se encontra atada nas vivências pregressas. Daí termos, diante de tais mecanismos, dificuldades de avaliar as distonias mentais e suas influências espirituais. Como estamos convivendo com a multiplicidade de vibrações da espécie hominal, estaremos sempre com aqueles que nos são afins. No caso da patologia mental, será sempre difícil dizer se o quadro está ligado ao próprio indivíduo ou se existe relacionamento com entidades espirituais. Sempre haveria combinações com prevalência de uma dessas vertentes. A patologia mental é terreno impulsionador das obsessões quando não se inicia por elas mesmas. O quadro das distonias mentais, por si só, representa processo kármico negativo, quer se trate de reações de fácil remoção, tal qual acontece com as neuroses, quer se trate das psicoses em que as reversões são mais difíceis. Esse conceito de neurose e psicose, hoje, com acerto, está sendo substituído pelos chamados transtornos, com seus diversos graus de demarcações mentais, em que salientamos os transtornos psicossomáticos com imensa riqueza sintomática. Os transtornos de desenvolvimento psicológico, onde estão inseridas as deficiências mentais e as formas de autismo. Os transtornos afetivos, bem característicos da psicose bipolar, PMD. Os transtornos de humor, em que se situam os diversos quadros da esquizofrenia. Nesses quadros da patologia mental, as fixações vão traduzindo a multiplicidade sintomática em ansiedades, depressões, fobias
compulsões e mesmo as disritmias e consequentes processos convulsivos. Diante desses variados quadros, a doutrina espírita mostrou uma classificação das obsessões, traduzindo a intensidade do processo. As obsessões simples, as fascinações e as subjugações. Será fácil de compreensão que essas posições podem apresentar variações imensas de acordo com o grau psicológico e condição evolutiva dos seres. Com finalidade de apresentarmos um quadro representativo das obsessões, aqui bem cabe o que alhures escrevemos. De modo generalizado, podemos perceber que as obsessões espirituais se vão instalando pela perda de vitalidade orgânica, cuja acentuação caminhará para o processo depressivo, quase sempre anexado ao medo, e com um incompreendido complexo de culpa, possivelmente desencadeado pelas reações do remorso. No avanço dos sintomas aparece a ansiedade acompanhada de fobias e compulsões, em que muitas vezes, apesar de o paciente reconhecer o acontecimento mental distônico, mesmo assim participa do ato de modo impositivo. Neste patamar, a síndrome de pânico envolve-se no processo que inexoravelmente caminhará para alucinações dos sentidos. Neste degrau, as visões de quadros deprimentes se mostram ao lado das vozes agressivas, acompanhando desconexas atitudes delirantes, delírio insistematizado. Daí em diante, o inevitável mergulho na patologia mental, cujos reflexos causam severas alterações na estrutura bioquímica cerebral, neurotransmissores. Nesta posição, a própria zona espiritual já absorveu o processo, demarcando em sua íntima estruturação as negatividades aí inseridas num cortejo de forte sintomatologia como sombras espirituais, que podem ser transladadas para outra etapa reencarnatória, se não houver as providências do tratamento desobsessivo, hoje bem compreendido e orientado pela doutrina espírita. Não podemos deixar de anotar que os processos obsessivos causados pelas sintonias espirituais externas também podem ser instalados a expensas do próprio ser. Tais condições são observadas pelos excessos em determinados comportamentos, tal qual acontece com os frequentadores das academias de ginástica, visando a formação exagerada de músculos, que passa a se orgulhar do próprio corpo como uma grande realização da vida. Bem claro que devemos ter os nossos momentos de educação física, visando ao sadio equilíbrio da organização corpórea. O excesso de horas diárias na exagerada musculação
masculina e complexos procedimentos objetivando modelagem corpórea feminina, em detrimento de outras necessárias atividades, atropela o conteúdo psicológico do ser. Este proceder neutraliza outros necessários setores de atividades humanas, monopolizando o pensamento e fixando as referidas atitudes, que passa a se orgulhar do próprio corpo como uma grande realização da vida. Consideremos também os excessos de vaidade em outros setores da vida de certas personalidades. Por considerarem-se detentoras de realizações de específicos conhecimentos, quer filosóficos, científicos ou religiosos, envolvendo-se em autêntico processo narcisista. Esses indivíduos acabam distanciando-se da comunidade a que pertencem por considerarem-se superiores. Este incessante procedimento acarreta uma persistente fixação psicológica pela acentuada monoideia. É justamente pelo excesso de fixação psicológica que se instala a auto-obsessão, muitas vezes de difícil remoção. Porquanto o envolvido não acata conselhos e orientação por se julgar superior. É escravo de sua própria monoideia, cultivando posterior aflitiva solidão. Todo o cortejo de sintomas e suas consequências apresentados de modo sintético podem ser tratados com auxílio de uma bioquímica equilibrada e ajustada, atingindo os mecanismos dos neurotransmissores cerebrais, cujas pesquisas têm alcançado posições científicas dignas de nota. Ao mesmo tempo, será imprescindível a terapêutica espiritual que, melhor compreendida nos dias atuais, vem colaborando de modo efetivo no equilíbrio dos necessitados. Ao lado de tudo isso, será imprescindível a orientação no exercício do trabalho, praxiterapia, de acordo com as possibilidades de cada caso. E principalmente desenvolvimento do amor em todas as suas angulações como ingrediente básico de êxito. Jorge André dos Santos.